Eu aceito dançar com você. Será uma honra. Você está demitida por isso! 10 anos preso num corpo que não o obedecia. Um pai que protegia tanto que sufocava. E uma garçonete que entendeu, em segundos, o que ninguém mais tinha paciência de aprender. O silêncio pesado de um restaurante 5 estrelas transformado em palco de um ato que o homem mais poderoso da cidade nunca esqueceria. O silêncio no restaurante Vila d'Amour era claustrofóbico. Não porque faltasse som, as conversas em tom baixo preenchiam o espaço. Garçonetes se movimentavam entre as mesas com eficiência ensaiada. Talheres batiam em porcelana com ritmo previsível. Mas havia um tipo diferente de silêncio, aquele que cai quando alguém entra onde não era esperado. Quando o incomum se apresenta em local que cultiva a perfeição. André Tavares carregava esse silêncio consigo como uma sombra. Não porque fosse estranho, era conhecido, respeitado, temido até. Seus negócios imobiliários construíram meia cidade. Seu nome abria portas. Seu olhar fechava delas. Mas agora ele trazia consigo um pequeno Gabriel, sentado em cadeira especial, com os aparelhos de metal brilhando sob as luzes do lustre, como um grito mudo. 2 anos. Fazia exatamente 2 anos que André não o levava a um lugar público assim. 2 anos desde o acidente que roubou os passos de seu filho. Um carro na contramão, um hospital branco, uma recuperação que ainda não tinha fim. E desde então, André enterrava o filho em penthouse, em professores particulares, em tudo que o dinheiro conseguia comprar. Menos, é claro, em vida normal. Gabriel mirava um casal dançando perto da pista de madeira polida. Um piano tocava melancólico ao fundo. Era um desses pianistas contratados para criar ambiência, para sugerir romance sem exigir atenção real. O menino pressionava os dedos contra o vidro da água, nervoso. Seus olhos acompanhavam cada movimento, cada sorriso, cada passo fluido que seu corpo não conseguia mais executar. Via algo desesperado naquele olhar. Não de tristeza, de fome. André fingiu não notar. Virou a cabeça e estudou o cardápio que já conhecia de cor. Mexeu no guardanapo com a precisão de quem aprendeu que controle é mais importante que conexão. O homem que comandava uma das maiores incorporadoras do país, que negociava bilhões antes do café, não sabia como olhar para o próprio filho sem ser invadido por uma culpa que queimava como ácido. Culpa por estar vivo, culpa por estar inteiro, culpa por ter permitido que aquele carro mudasse tudo. O garçom chegou. André pediu. Gabriel pediu água com gelo. Era tudo que ele conseguia colocar para baixo, sem se sentir preso. Quando o garçom se afastou, o menino ficou em silêncio. Não era silêncio confortável. Era silêncio de aceitação, de resignação. De uma criança aprendendo que o mundo nem sempre faz espaço para você. Gabriel engoliu seco. Respirou fundo, o peito do menino subindo e descendo em movimento que parecia exigir toda a sua concentração. Ajustou os apoios nas pernas, aqueles artefatos que amarravam suas coxas e panturrilhas em ângulos que não eram naturais. E com tremor claro nas mãos, estendeu o braço na direção de uma garçonete que passava com uma bandeja carregada de bebidas. Ela usava avental branco, cabelo preso em coque firme e tão aperta que puxava a pele das têmporas, expressão neutra de profissional treinado para ser invisível. O rosto dela não era perfeito, tinha cicatriz fina no queixo, sardas espalhadas pelo nariz. Lábios que não combinavam com os cânones de beleza que aquele restaurante venerava. Mas havia algo diferente ali. Algo genuíno. Algo que brilhava por baixo do uniforme. A voz de Gabriel saiu miúda, quase sussurro. As palavras que ensaiou sozinho centenas de vezes. Você dança comigo. A garçonete parou. As mãos paralisadas, a bandeja flutuando no ar, o rosto virando, devagar, devagar, como se ela precisasse confirmar que havia ouvido certo. O piano continuava tocando.
O casal continuava dançando como se estivessem em universo paralelo. E discretamente todos os olhos começaram a convergir para aquela mesa. Aquela cena. Aquele menino que não tinha permissão para existir ali, pedindo o que não devia pedir. André rígido na cadeira, os músculos do pescoço tensos, as mãos espalmadas sobre a mesa. Se ele pudesse desaparecer naquele exato segundo, desapareceria. O gerente chegou rápido. Sempre chegava rápido quando havia algo fora de lugar. Seu nome era Estevão, uns 50 anos de idade, cabelo bem penteado com brilhantina, terninho italiano impecável que custava mais que o aluguel de apartamento inteiro. E ele carregava a arrogância de quem controla espaço elegante, quem filtra quem merece estar ali. Senhor, controle seu filho, disse não como pedido, como ordem que descia de altura. A voz saiu cortante, educada por fora, refinada na entonação, brutal por dentro. Aquele tipo de agressão que usa palavras polidas como faca. Isto não é um salão de baile. Temos clientes que pagam premium pelo ambiente tranquilo, né? André sentiu o sangue fervendo nas artérias. Viu Gabriel recuar no banco, o braço baixando lentamente, os ombros curvando para dentro como flor que fecha ao anoitecer. Aquele brilho pequeno nos olhos do menino, aquela esperança frágil que havia acendido por 2 segundos, desaparecendo como vela ao vento, como tudo naquela infância havia desaparecido. Ele abriu a boca para responder algo que seria, com certeza, destrutivo, algo que queimaria Estevão por dentro, porque André Tavares não era um homem que aceitava desafios. Ele era o desafio. Mas a garçonete falou primeiro. O senhor está absolutamente certo, senhor Estevão. Ela colocou a bandeja sobre uma mesa próxima com movimentos deliberados. E sem cerimônia, sem hesitação, retirou o avental branco. Seus dedos passaram pelas fitas, dos ombros com a mesma graça que outros usariam para tirar um vestido de gala. Dobrou o avental com precisão. Pousou sobre a bandeja com seriedade de ritual, como quem tira a armadura antes de uma batalha que já ganhou. Eu não posso dançar de avental. O restaurante inteiro prendeu a respiração. Ninguém se movimentava. O piano continuava tocando. Letras de uma canção romântica ecoavam. O casal na pista parecia fazer parte de filme diferente, alheio ao que acontecia no salão. Rebeca caminhou até Gabriel. Seus passos eram seguros. Seu olhar encontrou o do menino com a mesma intensidade que um adulto encontraria outro adulto. Não havia pena ali. Não havia aquela expressão de quem vê defeito. Havia reconhecimento, respeito. Estendeu a mão. E esperou. Gabriel a encarou como se ela fosse a pessoa mais corajosa que já havia visto naquela vida inteira de 10 anos, porque ela era. Ele segurou a mão dela, pequena, quente, real em forma que nada financiado conseguia ser, e se levantou com dificuldade. As próteses metalizadas faziam barulho. Os músculos tremiam, sob o esforço que seria tão simples para outro menino, e era montanha para ele. A música continuava tocando. O piano, delicado e melancólico, marcava o ritmo unhos 3, 1, 2, 3. Ela o guiou até a pista minúscula. Seu braço se posicionou com naturalidade nas costas dele, não como proteção que o diminuía, mas como parceria que o elevava. Seus dedos repousaram levemente em seus ombros. Seus olhos miraram para frente, como se estivesse dançando com um príncipe em baile de corte francesa. Começaram a dançar. Um passo hesitante, outro trêmulo, som metálico do aparelho ecoando pelo chão do restaurante, tic-tac, 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 como batida de coração de metal. Não havia graça naquilo, não havia leveza, não havia as linhas perfeitas que os outros casais traçavam. Havia apenas um menino aprendendo novamente que seu corpo era capaz de algo que não era rendição. Ela não o apressou. Não o guiou demais. Não facilitou o movimento empurrando. Não tratou como projeto de reabilitação.
Apenas ajustou seu ritmo ao dele, respirou no mesmo compasso que ele respirava. Olhou para a frente como se aquele momento fosse sagrado. Como se o mundo inteiro não estivesse observando. Como se ela estivesse dançando com a pessoa mais importante que já havia conhecido. O rosto de Gabriel mudou. Não gradualmente. De repente, aquele medo que virou seu sotaque desapareceu. O brilho voltou. Aquele brilho de menino que descobria, ainda, que era possível sonhar. Não aquele brilho de criança sendo ajudada. Aquele brilho de menino que sentia a si mesmo, que se reclamava da morte e descobria que ainda havia vida nos ossos. Pela primeira vez, em 2 anos desde o acidente, ele não era o filho deficiente. Ele era alguém que dançava. Ele estava conduzindo. André pousou a mão sobre o peito. Sentiu o coração disparar contra as costelas, como pássaro que bate asas para escapar de gaiola. Havia algo naquela cena que mexia com partes dele que ele juraria estar mortas. Partes que ele queimou propositalmente quando enterrou a esposa. Porque sentir dólar de perda era mais do que um homem como ele conseguia suportar. A lembrança invadiu sem convite. Sua esposa, aquela mulher de riso fácil e corpo que dançava sem pensar, na sala de estar daquela casa antiga, com Gabriel pequeno nos braços, dizendo enquanto girava: "Não é sobre passos certos, querido. Ninguém ganha troféu por passos perfeitos. É sobre sentir a música entrar na pele. É sobre deixar o corpo lembrar que foi feito para se mover." Ela havia morrido havia 3 anos. Câncer. Rapidinho, como tudo que é perfeito neste mundo, breve demais para se preparar, longo demais para suportar. E agora uma estranha, essa mulher com cicatriz no queixo e olhar que queimava com uma chama que ele reconhecia, mas havia esquecido como nomear. Retirava o avental e devolvia ao seu filho algo que ele acreditava perdido para sempre. Humanidade, esperança, permissão para ser. Estevão caminhou rapidamente na direção deles. Seus passos recuavam. Seu rosto havia ficado vermelho, não de vergonha, mas de raiva. Aquela raiva de quem é desafiado em seu próprio reino. Aquela raiva de quem vê ordem desmoronar. Isso é um absurdo, uma afronta às normas desta instituição. Você será demitida amanhã, Sr. Tavares, pode ter certeza disso. André não respondeu, não virou, apenas observava. Observava a forma como Rebeca dançava, com seu filho como se ele fosse a coisa mais linda que já havia visto. Observava o brilho que voltava aos olhos de Gabriel. Observava a luz que sua esposa havia deixado órfã, agora encontrando um novo corpo para habitar. Quando a música terminou, Rebeca conduziu Gabriel de volta à mesa, com a mesma graciosidade que havia dançado. Ajudou o menino a sentar, certificando-se de que os apoios estavam bem posicionados. Suas mãos tremiam ligeiramente, porque agora sim, agora ela percebia o que havia feito, mas sua voz saiu firme. Obrigada por me convidar. Foi uma honra. Ela se afastava quando André falou. A voz dele saiu mais baixa que de costume, mas cada palavra tinha o peso de bomba que irrompe e muda o mapa do território. Espere. Ela parou. Seu corpo congelou a meio passo. Qual é o seu nome completo? Rebeca Alves, senhor. Ele tirou um cartão do bolso, aquele bolso de terno que custava o que o salário anual dela tinha de 0. Cartão grosso, papel tão caro que parecia pecado, nome gravado em letras prateadas de forma que brilhava sob luz. André Silveira Tavares. Presidente, Tavares Corporação. Estendeu o cartão. Apareça no meu escritório amanhã às 10 da manhã. Não falte. Ela pegou o cartão com dedos que tremiam agora. Seu rosto mudou quando viu o nome. Aquele nome que todo mundo na cidade conhecia. Aquele nome que abria portas ou as trancava para sempre. O salão inteiro prendeu o ar. Ninguém sabia se era ameaça ou promessa, se era punição ou salvação, se aquele homem poderoso estava furioso
ou impressionado. Mas naquele momento, enquanto Gabriel apertava a mão que Rebeca deixara segurando a dele, aquela mão que não era mãe, que não tinha permissão de ser mãe, mas que, por alguns minutos mágicos, conseguiu dançar como se fosse, André Tavares sentiu algo que não sentia desde o acidente e tirou seu filho do mundo. Esperança. Perigosa, quente, impossível esperança. Rebeca saiu do restaurante Vila Damur naquela noite sabendo que havia cometido um erro que poderia custar seu emprego. Não sabia que havia cometido um erro que mudaria sua vida para sempre. O edifício Tavares Corporation tocava o céu. Vidro e aço, refinamento convertido em arquitetura. Rebeca respirou fundo enquanto a porta giratória de vidro a sugava para dentro. Seu coração disparava. O cartão na mão, ainda o cartão, como se precisasse comprovar que tudo havia sido real, amassava levemente sob os dedos nervosos. Ela usava sua melhor roupa, a única roupa que tinha realmente. Saia simples azul marinho que caía ao joelho, blusa branca que não tinha nada de especial, senão o fato de estar limpa, sapatos que havia lutado para manter viáveis por mais um ano, cabelo solto, porque prender fazia suas têmporas doerem de tanto amarrar, maquiagem mínima. O que Rebeca tinha era sinceridade, e sinceridade não exigia máscaras. A secretária a olhou de cima para baixo com ar de desdém. Aquele tipo de olhar que as cidades grandes ensinavam às mulheres que trabalhavam em torres de vidro, o olhar de quem filtra a humanidade por renda. Qual é seu nome? Rebeca Alves. Tenho encontro marcado com o senhor Tavares às 10. Aguarde. Rebeca esperou de pé. Não ofereceram cadeira. O sofá branco à frente era apenas decoração, não para pessoas como ela. Ela observou o escritório, tudo muito limpo, muito caro, muito sem alma. Quadros abstratos nas paredes que provavelmente custavam mais que sua casa inteira. Planta artificial no canto, porque até a natureza precisava ser controlada aqui dentro. 10 minutos depois, a secretária indicou uma porta de vidro fosco. Terceira porta à esquerda. Ele a chama agora. O escritório de André era maior que o apartamento onde Rebeca vivia com sua avó. Parede inteira de vidro com vista da cidade. Mesas de madeira maciça. Tudo funcional. Nada decorativo. Apenas poder convertido em mobília. André estava em pé, de costas para ela, observando a cidade como se fosse seu reino, o que era, em boa parte. Quando se virou, sua expressão havia mudado. Ele parecia mais frio que na noite anterior, mais distante, como se o silêncio da noite anterior houvesse se solidificado em algo que o deixava protegido. Obrigado por vir, senhora Alves. Sente-se. Ela sentou. A cadeira era confortável demais, luxuosa demais. Rebeca sentou-se na borda, as costas retas, os dedos entrelaçados no colo. Tensa como corda de violino. André rodeou a mesa. Não se sentou. Ficou em pé, dominando a sala com sua simples presença. Havia algo sobre aquele homem que fazia o ar pesar, que fazia os ombros dele parecer mais amplos do que realmente eram, que fazia você questionar sua própria existência apenas porque ele existia também. Tenho algumas perguntas, ele disse, sua voz baixa e firme. Ela respirou fundo. Claro. Qual sua formação acadêmica? Rebeca piscou. Não era o que esperava. Ele a contraria de uma forma mais hostil. Licenciatura em Educação Especial pela Universidade Federal. Pesquisa em Desenvolvimento Motor Infantil. Conclusão há 2 anos. André cruzou os braços. E trabalha como garçonete. Não era pergunta, era acusação disfarçada de constatação. Trabalho onde consigo, respondeu ela, mantendo a voz firme. Tenho 2 empregos. Noites de garçonete, dias em um projeto social que dirijo chamado Movimento Livre. Ensino dança a crianças com deficiência. 12 crianças no momento. Número que seria maior se tivéssemos recursos. Ele folheou uma pasta que estava sobre a mesa.
Não havia olhado para ela antes. Rebeca se perguntou quando ele teria tido tempo de pesquisar sobre ela. Ontem à noite, essa madrugada, li sobre seu projeto. Está prestes a fechar as portas, ele disse, os olhos ainda na pasta. Rebeca pálida. Sim, falta verba. O galpão onde funcionamos está. E ela respirou fundo. Está sendo negociado. Em breve não teremos espaço. André levantou os olhos. Aquele olhar penetrante que parecia ler tudo aquilo que ela guardava escondido. Mas não é por isso que você está aqui, certo? Ele continuou, respondendo sua própria pergunta. Você é muito inteligente para ter vindo aqui apenas pedir um emprego. Então deixe-me ser direto. Ele se inclinou levemente contra a mesa. Eu quero que você trabalhe para mim. Rebeca prendeu a respiração. Como garçonete particular, ela perguntou, uma ponta de ironia na voz, porque não era bem assim que Tilly. Como acompanhante terapêutica para Gabriel. O silêncio invadiu o escritório como ar sem oxigênio. Rebeca compreendeu, entendeu tudo, a chamada, a pesquisa, o interesse que havia queimado nos olhos dele durante a dança. Ele não estava interessado nela. Ele estava interessado no que ela conseguia fazer por seu filho. O senhor pode pagar o que quiser, disse ela, levantando-se. Sua voz saiu mais controlada que seu coração realmente estava. Mas seu filho não precisa de dinheiro. Ele já tem dinheiro. O que Gabriel precisa é de algo que dinheiro nenhum consegue comprar. Andrea encarou, seu rosto uma máscara de controle. E o que seria isso? Ele perguntou já sabendo a resposta. Alguém que o veja além da deficiência. Alguém que entenda que ele não precisa ser consertado. Ele precisa ser visto. Ela respirou fundo. E com todo respeito, Sr. Tavares, você vê apenas culpa. E culpa não cura ninguém. André ficou em silêncio. Seu maxilar se contraiu. Aquele tipo de movimento que homens poderosos fazem quando alguém os confronta com verdades que preferem guardar escondidas. Rebeca caminhou até a porta. Ele é quem deve conduzir. Ela disse virando-se uma última vez. Não você, ele. Ela pegou um cartão de seu bolso, aquele projeto social que desaparecia, e o colocou sobre a mesa. Movimento livre. Quartas e sextas, 16 horas. A primeira aula é por minha conta. Se o senhor quiser entender o que seu filho realmente precisa, venha. Saiu do escritório com os joelhos tremendo. Não sabia que tinha acabado de mudar o curso de sua própria vida. Aquela noite, André não conseguiu trabalhar. Ficou em sua cobertura olhando para a cidade que possuía, perguntando-se como é que aquela mulher o havia visto tão claramente em apenas alguns minutos. Como ela havia nomeado aquilo que ele carregava. Culpa, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se ele não fosse o André Tavares, que não se permitia vulnerabilidade. Na semana seguinte, ele estacionou em frente ao antigo galpão onde funcionava o projeto. O espaço era humilde, parede de tijolos aparentes, janelas altas que deixavam entrar sol, chão de madeira gasta pelo tempo. Nada como os espaços que ele construía. Tudo o oposto, na verdade. Ai, vamos entrar? Perguntou Gabriel ansioso, seu corpo já virado para a porta. André hesitou por apenas um segundo. Depois, respirou fundo e seguiu o filho. Lá dentro, crianças com aparelhos e próteses dançavam em ritmos diferentes. Alguns em pé, outros em cadeiras de rodas, alguns apenas se mexendo no chão como podiam. Nada era em linha reta, nada era perfeito. Tudo era profundamente real. Rebeca os recebeu com um sorriso que chegou até os olhos. Bem-vindos. Gabriel se juntou ao grupo imediatamente, curioso, tímido, mas não apavorado. André observava de longe, desconfortável com a bagunça dos movimentos, com a desorganização daquele espaço. Isto parece bagunçado, murmurou ele para si mesmo. É liberdade, respondeu uma voz ao seu lado. André virou.
Era uma mulher idosa, cabelo branco, olhos que havia visto tudo que a vida conseguia oferecer de bom e ruins. Eu sou doutora Helena Duarte, supervisora do programa. Ela se apresentou, oferecendo a mão. André a apertou. Que as crianças descobrem seus próprios movimentos, continuou Helena, seu olhar voltado para o chão onde as crianças dançavam. Não é sobre ensinar a dança correta. É sobre ensinar que seu corpo, do jeito que é, consegue fazer magia. A maioria dessas crianças cresceu ouvindo o que não pode fazer. Aqui, elas descobrem o que conseguem fazer. Enquanto conversavam, Gabriel se soltava cada vez mais. Seu corpo começava a reconhecer ritmo. Seus pés batiam no chão em padrão que tinha lógica própria. E então, para surpresa de todos, ele retirou um dos apoios metálicos. O silêncio caiu. Ele se equilibrou por um segundo, aquele segundo que dura séculos, e deu um passo sozinho, pequeno, imperfeito, mas inteiro. A sala explodiu em aplausos. As outras crianças gritavam. Rebeca cobriu a boca, seus olhos brilhando de emoção genuína. E André simplesmente parou de respirar. Seu filho estava de pé. Seu filho havia dado um passo. Seu filho não era mais apenas aquele menino que havia perdido. Era aquele menino que estava encontrando. Rebeca se aproximou de André, seu rosto ainda irradiando aquela luz que não era beleza comum, era beleza do propósito. Beleza de quem sabe exatamente por que acordava toda manhã. É por isso que o movimento livre existe, ela disse, sua voz baixa apenas para ele. Não é sobre passos perfeitos, é sobre coragem. André ainda observava Gabriel quando um dos organizadores se aproximou, visivelmente tenso. O homem sussurrou algo no ouvido de Rebeca. Seu rosto mudou, todo o brilho saiu. Senhor Tavares, ela chamou sua voz diferente agora. Talvez o senhor devesse saber. André virou para o organizador. Saber o quê? O galpão foi vendido. As palavras caíram como bloco de concreto. Como assim? Vendido? Perguntou André. Uma construtora comprou o terreno. Vão demolir tudo nas próximas semanas. É oficializado agora. Não há volta. O silêncio caiu pesado. O silêncio que mata a esperança. O silêncio que transforma sonho em cinza. Quem comprou? Perguntou André, seu corpo ficando rígido de forma que até o ar ao seu redor pareceu congelar. Letícia Albuquerque. Ela está construindo um mal de luxo no espaço. O nome caiu como golpe de punho. Letícia, aquela mulher que o perseguia há meses. Aquela mulher que havia deixado claro, múltiplas vezes, seu interesse por ele. Aquela mulher que ele evitava nas reuniões sociais com mesma dedicação que evitava fogo. E agora ela havia comprado o futuro de Rebeca. Rebeca se apoiou na parede, os joelhos fraquejando. Seu projeto, aquelas crianças, tudo desmoronando, tudo que ela havia construído com unhas e dentes, com madrugadas trabalhando como garçonete, com sonhos que dormia para poder acordar e trabalhar mais, tudo puro. Gabriel correu para perto do pai, percebendo que algo tinha mudado no ar. Mas antes de você descobrir o que André faz para salvar não apenas o projeto, mas também o coração de Rebeca, já deixa o like e se inscreve no canal, porque o que vem agora muda o destino deles para sempre. Agora me diz, um homem poderoso que construiu seu império com a própria sombra consegue, de repente, colocar alguém mais importante que seus negócios. Qual é sua opinião nos comentários? André não dormiu. Ficou em seu escritório, movendo peças no tabuleiro de xadrez que era sua vida empresarial. Ligou para seu advogado, depois para seu corretor. Depois para 3 pessoas diferentes em posições que podiam fazer coisas acontecerem. No dia seguinte, André foi direto ao encontro de Letícia. Seu escritório, seu território, seu poder. Você não precisa desse lugar, ele disse, tentando manter a calma.
Cancela essa compra. Letícia sorriu de lado, cruzando os braços. Havia algo de predador naquele sorriso. Engraçado, você nunca se importou com projetos sociais. Ele ficou em silêncio. Ela se aproximou um passo. Seu corpo se movimentava como cobra que sente presa próxima. Ou será que não é pelo projeto? Fez uma pausa, encarando-o diretamente nos olhos. É por causa dela. Ele não respondeu. E isso foi resposta suficiente. O olhar de Letícia endureceu. Seu sorriso desapareceu. O que sobrou foi aquele tipo de raiva que nasce quando alguém se sente rejeitado. Agora eu tenho ainda mais motivos para não desistir, disse ela, sua voz virada a vidro. Vou demolir aquele galpão e vou construir exatamente do jeito que eu imaginar, sem piedade, sem resto. André saiu sem responder, porque havia decidido que confronto direto não era seu caminho agora. André não voltou a procurar Letícia. Ele foi direto ao dono original do terreno. Fez uma proposta. O dono recusou o Ninozido Enip. Era negócio fechado. Então André fez outra proposta, maior. O dono hesitou. Depois outra, e mais uma. Até que o contrato mudou de mãos. Tudo silencioso, tudo rápido, tudo dentro da lei, mas fora do alcance de qualquer um que não fosse André Tavares. O contrato estava assinado quando Letícia chegou em casa naquela noite. O telefone tocou. Seu advogado. Sua voz vinha tremendo do outro lado. Senhorita Albuquerque, o terreno mudou de proprietário. Há uma hora. André Tavares comprou os direitos do proprietário original. Seu contrato com Letícia acaba de ser anulado. Ela não respondeu nada. Apenas desligou. Entendeu, naquele silêncio pesado de seu apartamento vazio, que havia subestimado um homem que finalmente tinha razão para lutar. André apareceu no galpão. Rebeca estava lá, como sempre, organizando o espaço com cuidado de quem cultiva um jardim que ninguém vê. Ela havia trazido flores. Flores de verdade, não aquelas mortas que pessoas ricas colocam em vasos de cristal. E as havia distribuído pelos cantos. O lugar respirava apesar do iminente colapso. Quando ela viu André na porta, seu corpo inteiro ficou tenso. Aquele homem tinha uma presença que fazia o espaço parecer menor. Você ainda não desistiu? Ele perguntou, seus olhos observando cada detalhe do lugar onde ela trabalhava. Rebeca respirou fundo. Eu não sei fazer isso, respondeu. Ele caminhou até ela. Seus passos ecoavam no chão de madeira. Ele usava jeans e camiseta, algo que ela nunca havia visto antes, e isso o tornava mais acessível. Menos Deus corporativo. Mais homem. Então não vai precisar. Ele tirou um envelope do bolso. Grosso, selado, pesado com o peso de promessas. Estendeu para ela. Rebeca não pegou. Senhor Tavares. Abra. Ela pegou o envelope com dedos que tremiam. Dentro havia documentos. Muitos documentos. Papéis assinados, timbres oficiais, números que ela não conseguia compreender imediatamente. Mas estava ali, em letras claras. Propriedade transferida, galpão, terreno, título de posse. Era Fundação Movimento Livre. Seu coração disparou. O lugar é seu agora, disse André, sua voz baixa. O terreno, o galpão, tudo. Assinado e registrado. Rebeca não conseguia falar. Não conseguia respirar. Não conseguia fazer outra coisa senão olhar para aquele homem que havia acabado de mudar sua vida inteira com um gesto. E a fundação, continuou ele, não vai acabar. Eu vou financiar pelos próximos 5 anos. Estrutura, professores, equipamento. Tudo o que você precisar. Lágrimas caíram pelo rosto de Rebeca. Não as lágrimas delicadas de mulher em filme romântico.
lágrimas de quem havia carregado a montanha, e de repente descobria que a montanha havia desaparecido. Por quê? Ela perguntou. André olhou para ela por um longo momento. Seu rosto tinha a expressão que ela ainda não havia visto nele. Algo frágil, algo verdadeiro. Porque você tinha razão, respondeu. Culpa não cura ninguém, e você me mostrou isso. Ele respirou fundo. Gabriel quer vir aqui todo dia agora. Sabe disso? Ele come, dorme, sonha com os passos. Ele não é mais aquele menino que estava preso. Você o libertou, e eu precisava fazer algo com isso que você me fez sentir. Rebeca deu um passo em sua direção. Pequeno passo, mas em sua direção. Você não precisava fazer tudo isso, ela sussurrou. Eu precisava, respondeu André. Porque quando eu olho para você, eu vejo minha esposa. Vejo aquela mulher que dançava e dizia que vida era para ser sentida, não controlada. E depois de 3 anos de silêncio, alguém finalmente me ensinou a sentir de novo. Ele levantou a mão. Devagar, deu tempo para ela se afastar se quisesse. Ela não se afastou. Seus dedos tocaram o rosto dela. Aquele toque que ninguém havia planejado, que ninguém estava esperando, que era completamente real. Seu polegar passou pela cicatriz do queixo dela, não como algo a ser escondido, mas como marca de força. Quem fez isso? Perguntou ele, tão baixo quanto sussurro. Vida, respondeu Rebeca. Apenas vida. Andréa sentiu, e então aproximou seu rosto do dela, devagar, dando chance, seus olhos fechando, seu coração disparando em forma que ele não conseguia controlar. Mas então a porta se abriu. Gabriel entrou correndo, seu corpo ainda compensando pelo esforço, mas muito mais seguro que antes. A voz dele quebrou o momento como vidro quebrado por pedra. Ai, Rebeca, olha o que eu consegui aprender. Os dois se afastaram rápido, como se houvessem sido puxados de volta à realidade. André respirava pesado. Rebeca ruborizava. Gabriel, alheio a tudo, começou a se mover seguindo um ritmo que havia aprendido. Passos hesitantes mas seus, movimento que tinha lógica própria. Quando terminou, olhou para os dois esperando aprovação. André aplaudiu. Rebeca sorriu. E Gabriel sorriu com aquela felicidade que crianças têm quando conseguem fazer algo difícil. Os dias seguintes foram diferentes. André aparecia no galpão todos os dias depois do trabalho. No início era pretextado acompanhar Gabriel, mas logo ficou claro que era outra coisa. Ele ficava conversando com Rebeca, conversas que começavam sobre o projeto e terminavam sobre tudo que era pessoal. Ela lhe contou sobre sua avó, a mulher que a havia criado sozinha, que havia morrido 2 anos antes, deixando-a com a casa velha e o sonho que Rebeca havia decidido honrar. Ele lhe contou sobre sua esposa, sobre como a morte havia sido rápida demais, brutal demais, e como ele havia gasto 3 anos fugindo da própria alma. Uma semana depois, ele a chamou para jantar. Ela disse sim. Ele a buscou em casa, aquela casa velha que ela havia herdado e transformado em refúgio, e ela desceu usando um vestido emprestado de uma amiga, simples, elegante, real. O jantar era em restaurante diferente do Vila Damour, lugar onde não havia hierarquias invisíveis, onde homens poderosos comiam ao lado de mães que saíam de turnos duplos, lugar onde vida realmente acontecia. Conversaram por horas, sobre tudo, sem máscaras, sem papéis a representar. Quando voltaram à porta de sua casa, a noite estava silenciosa. Aquele silêncio que cai quando 2 pessoas estão muito perto uma da outra. Ele a encostou na parede da casa, não com força, com decisão, seus olhos nos dela, seu corpo a apenas centímetros de distância. Eu estou apaixonado por você, disse ele. Demorei uma semana inteira para ter coragem de dizer isto em voz alta, mas estou. Rebeca respirou fundo. Você não me conhece direito, ela respondeu.
Eu sei tudo o que preciso saber, retrucou ele. Sei que você dança com crianças que o mundo inteiro ignora. Sei que você trabalha 2 empregos e financia projeto social com sua própria renda. Sei que você tem cicatriz no queixo porque salvou uma criança de uma situação que não devo falar. Sei que sua avó era professora. Sei que você acorda cedo. Sei que você dorme pouco porque fica pensando nos próximos passos para o projeto. E sei que quando você sorri, o mundo inteiro deveria parar. Ele respirou. Você não precisa me conhecer melhor. Eu já estou decidido. Ela o beijou. Não foi um beijo delicado. Foi beijo de quem tinha esperado tanto que não conseguia mais segurar. Seus dedos subiu pelo pescoço dele. Seus dentes prenderam seu lábio inferior. Seu corpo se pressionou contra o dele de forma que não havia espaço entre eles, apenas fusão. Quando se separaram, ambos respiravam como se tivessem corrido maratona. Eu também estou apaixonada por você, sussurrou ela. Mas estou assustada. Por quê? Perguntou André, seus lábios ainda muito perto dos dela. Se isso não for real, de acordar e descobrir que foi tudo sonho. Ele segurou seu rosto entre as mãos. Seu rosto que havia se tornado importantíssimo em questão de semanas. Não é sonho, respondeu. Prometo que não é sonho. Os meses seguintes foram transformação. Meses onde André aparecia no galpão não como observador distante, mas como participante. Ele aprendeu a dançar com as crianças. Seu corpo, que havia sido educado em rigor corporativo, descobriu liberdade em passos imperfeitos. Gabriel o via diferente, não mais como aquele pai que carregava a culpa, como aquele pai que descobria a alegria novamente. E Rebeca e André existiam naquele espaço entre profissional e pessoal. Às vezes ela o tocava, um toque no braço durante a instrução, uma mão na cintura quando passava perto. Às vezes ele a puxava para dançar uma música qualquer enquanto Gabriel e as outras crianças observavam e riam. Uma noite, quando todos já tinham ido embora, ele a puxou para seus braços. A música tocava baixinha, era do celular dele. Era simples, era perfeita. Eles dançaram naquele galpão que havia sido quase perdido, que agora era salvação para dezenas de crianças. Rebeca descansava a cabeça no peito dele. Podia ouvir o coração dele batendo. Forte, constante, real. Eu quero casar com você, disse André. Ela levantou a cabeça para olhá-lo. Você está ficando louco. Estou seguro mais seguro que qualquer negócio que já fiz na vida, respondeu. E isso é dizendo muito. Ele descendeu até suas costas e puxou uma pequena caixa do bolso. Dentro havia um anel, nada excessivamente grande, nada que gritasse riqueza. Apenas belo, apenas verdadeiro. Quando um homem que foi criado para não sentir nada descobrir que pode sentir tudo, ele consegue manter essa verdade viva para sempre. Ou a realidade vai e tenta destruir isso tudo. Qual é sua aposta nos comentários? Rebeca simplesmente chorou. Não respondeu com palavras. Respondeu estendendo a mão. Respondeu beijando aquele homem que havia entrado sua vida através de um restaurante e que agora era a estrutura sobre a qual ela construía futuro. O anel brilhou sob a luz do galpão. Gabriel apareceu na porta. Havia voltado porque havia esquecido sua jaqueta e viu. Seus olhos explodiram em alegria. Ele correu para os dois, abraçando os dois juntos, aquele abraço que era promessa de família, que finalmente encaixava. Vocês vão casar? Perguntou Gabriel, seu coração claro no rosto. Vamos, respondeu André, olhando para Rebeca. Vamos, confirmou ela. Naquele galpão que havia quase desaparecido, uma família nasceria. Não porque tudo era perfeito, porque tudo era profundamente, dolorosamente, magnificamente real. O casamento não foi em lugar sofisticado. Não era o tipo de evento que sairia em revista de lifestyle ou que geraria cobertura jornalística sobre a aliança de dois nomes importantes. Foi no galpão,
Aquele mesmo galpão que quase havia desaparecido, transformado para a ocasião. Luzes penduradas no teto, flores verdadeiras, cadeiras de madeira simples enfileiradas. Crianças do projeto sentadas nos primeiros lugares, olhando aquela cena como se fosse cinema de verdade. Rebecca entrou sem pai. Sua avó havia partido havia alguns anos e ela não precisava de ninguém para legitimá-la. Ela caminhou sozinha até o altar, se é que aquela estrutura simples podia ser chamada assim, usando o vestido que sua mãe havia usado, que sua avó havia guardado, que agora tinha nova vida em nova geração. André a esperava com Gabriel ao lado. Seu filho usava terno adaptado, que respeitava os aparelhos. Seu filho que havia aprendido a dançar. Seu filho que agora sorria, como aqueles 10 anos mereciam ser vividos. Quando Rebecca chegou perto, André apenas a olhou. Não havia palavras que capturassem aquele olhar. Era reconhecimento, era gratidão, era promessa de que ele ia passar o resto da vida sendo melhor porque ela existia. As falas foram poucas, porque falas não conseguem traduzir sentimentos tão grandes. Mas Gabriel subiu e sussurrou algo no ouvido de André, que sorriu como criança que ganhou presente que havia deixado de pedir. Então vieram os votos. André falou primeiro. 3 anos atrás, eu pensei que tinha perdido a capacidade de sentir, que culpa era meu único tempero, que este corpo que anda em terno caro e discursa em salas de conferência não podia mais lembrar como era dançar. Mas você entrou na minha vida em um restaurante, em um avental branco, e me devolveu meu filho, me devolveu minha humanidade. Prometo passar minha vida sendo digno disso. Rebecca chorava. Quando aceitei aquele convite para dançar, eu não sabia que estava dançando com o meu futuro. Ela respondeu, sua voz quebrando. Eu pensei que estava sendo demitida. Em vez disso, estava sendo convidada para uma vida que ainda estou aprendendo a acreditar. Você não precisava construir um prédio inteiro para meu projeto. Você já havia construído tudo que eu precisava quando decidiu ser pai para seu filho sem vergonha. E agora você é homem que dança. E isso é toda a promessa que alguém como eu poderia receber. Quando se beijaram, as crianças explodiram em aplausos. Gabriel gritou mais alto que todos. 6 meses depois, Rebecca acordou com aquele tipo de náusea que não era doença. Era a vida sendo criada dentro dela. Ela sussurrou a notícia para André enquanto ainda estava escuro lá fora. Seu rosto naquela penumbra mudou de forma que ela nunca esqueceria. Ele não falou nada, apenas a beijou. Gabriel foi o segundo a saber. Seu irmão ou irmã seria nascido no mesmo mês em que ele aprendeu a dançar sozinho seus primeiros passos, sem ninguém segurando. A sincronicidade parecia planejada pelo universo. Os meses de gravidez foram daqueles que histórias são feitas. André colocou um estúdio dentro de casa para Rebecca continuar ensinando. Gabriel ajudava as crianças com seus próprios movimentos, tornando-se pequeno professor. E André virou aquele homem que você vê em filmes, aquele que coloca a mão na barriga da mulher e chora porque vida está acontecendo ali. A menina nasceu em uma sexta-feira. Rosa, pequena, perfeita. Chamaram de Matilde, nome da mãe de Rebecca, nome que conectava passado ao futuro. Porque histórias de pessoas que amam não começam do zero, começam de sementes que alguém plantou há muito tempo. André pediu licença, o primeiro CEO da Tavares Corporation, que pediu licença de paternidade. Seus sócios acharam loucura, mas ele sabia algo que eles ainda não tinham aprendido. Poder não é o contrário de vulnerabilidade. Poder é escolher estar presente para as pessoas que amamos. 1 ano depois, o Centro Movimento Livre havia se expandido. Não apenas o galpão original, agora havia 3 unidades, em diferentes bairros da cidade. Crianças que ninguém via agora tinham lugar onde dançar. Profissionais que antes não tinham esperança agora tinham carreira construída. No primeiro galpão, aquele que havia quase desaparecido, havia inauguração oficial.
Gabriel, agora há 11 anos, abriu a cerimônia dançando. Sozinho, apenas uma bengala leve para a segurança. Seus passos eram dele, não perfeitos, mas dele. Quando terminou, toda a multidão, centenas de pais, profissionais, crianças com deficiências variadas, se levantou e aplaudiu. André estava ao lado, segurando Matilde, sua filha que havia nascido em mundo diferente do que existia antes de seu casamento. Mundo onde seu pai aprendia a dançar, onde seu irmão era herói. Rebeca estava no palco, falando sobre o projeto. Seus olhos buscavam André nos momentos em que precisava de força. E ele estava ali, sempre vendo. Depois da cerimônia, no momento em que todos finalmente se foram, os 4 ficaram sozinhos naquele espaço sagrado. Gabriel dançou com Rebeca. André dançou com Matilde nos braços, a menina rindo daquele homem que havia destruído seu império pessoal para construir um lar. Você lembra quando você me chamou de louco por deixar tudo isso? Perguntou André a Rebeca, enquanto dançavam entre as crianças que haviam partido. Nunca falei isso, respondeu ela, sorrindo. Mas pensou, brincou ele. Eu via isso seus olhos. Você pensava, este homem vai se arrepender. Você se arrependeu. Ele parou de dançar. Apenas a olhou. Eu arrependeria de ter perdido você, respondeu. Mas isso não é possível. Então não me arrependo de nada. Matilde adormeceu nos braços dele. Gabriel estava no chão, criando seus próprios passos, inventando dança que ninguém havia ensinado. E Rebeca descansava sua cabeça no ombro de André. Você acredita que um coração blindado consegue abrir para alguém? Ou você achar que uma vez que a gente feca nunca mais abris tua é sua verdade nos comentários. 3 anos depois, o restaurante Vila d'Amour havia entrado em falência. Não porque André tivesse feito algo para destruí-lo, ele era homem de ação, não de vingança. Mas porque clientes que valorizavam humanidade começaram a frequentar outros lugares. Porque a história daquele menino e daquela garçonete se espalhou pela cidade inteira. O gerente Estevão entrou para a história como o homem que não soube reconhecer coração quando ele entrou em seu restaurante vestindo avental branco. No lugar do Vila d'Amour, 2 anos depois de sua falência, abriu um novo restaurante. Modesto, bonito, com parede inteira dedicada ao movimento livre, fotos de crianças dançando, histórias de transformação, nome de cada criança que havia passado pelo projeto. André e Rebeca frequentavam, levavam Gabriel e Matilde. Levavam as crianças do projeto em grupos pequenos para que comecem decente, para que se sentissem parte da sociedade que tantas vezes tentava escondê-los. Uma noite, enquanto comiam, Gabriel perguntou algo que os fez pausar. Pai, você lembra quando você tinha medo de mim? André colocou a garfo para baixo. Sim, respondeu honestamente. Eu tinha muito medo. O quê? De que você sofreria, de que não conseguisse viver da normal, de que eu teria falhado como pai. Gabriel respirou fundo, aquele tipo de respiração que crianças fazem quando estão processando algo grande. Você sabe que não é normal que seja bom, né? Normal é apenas ser possível. Rebeca sorriu. André beijou a testa do filho. A menina Matilde, que tinha 3 anos, apontou para a parede onde havia foto de Gabriel dançando. Sua primeira dança com Rebeca. Meu irmão é bonito? Perguntou ela. Muito bonito, respondeu Rebeca. Mas sabe por quê? Porque ele é corajoso. E coragem é a coisa mais bonita que existe. E Matilde assentiu como se aquilo fizesse sentido perfeito, porque, para a criança crescendo naquela casa, fazia mesmo. Alguns dias depois, Rebeca encontrou André em seu escritório, aquele escritório que havia se transformado. Antes era símbolo de poder. Agora era espaço onde ele trabalhava remotamente, administrando a corporação, mas vivendo sua vida. Havia foto de Gabriel primeiro dança. Havia desenho de Matilde.
Havia recorte de jornal contando sobre o movimento livre. Ela sentou no colo dele, coisa que fazia frequentemente, coisa que ele adorava. Você feliz? Perguntou ela. Feliz é palavra pequena demais para o que eu sou agora, respondeu André. Eu sou inteiro. Eu também sou inteira, disse Rebeca. Nunca pensei que seria possível ser inteira. Eu pensei que tudo era quebrado demais. Nada era quebrado, contradisse André. Apenas esperava por alguém que entendesse como consertar quebrado sem tirar a beleza que quebrado cria. Ela o beijou. O jeito que ainda o beijava é sem pressa, sem fuga, sem necessidade de provar nada. Apenas duas pessoas que se escolheram e continuavam se escolhendo todo dia. Lá fora, através das janelas do apartamento, a cidade brilhava. Aquela cidade que André havia construído com prédios, mas que agora ele sabia era construída também com vidas que se tocam, vidas que dançam, vidas que se salvam mutuamente. Você também é alguém que consegue dançar, mesmo que seu corpo diga não. Mesmo que sua vida tenha colocado amarras. A história de André e Rebeca não é sobre um CEO e uma garçonete. É sobre coragem de se permitir mudar. É sobre coragem de alguém vir e te enxergar quando você acredita estar invisível. Você merece alguém que retire o avental para dançar com você. E se ainda não encontrou, continue dançando sozinho. Porque a vida, quando você ama genuinamente, ela sempre traz quem você precisa perto de você. Essa é a verdade que André e Rebeca nos deixam. Então dance, sempre dance. E você chegou até o final dessa história. Então você é do meu time. O time que entende que o maior poder não é controlar, mas aprender a seguir quem amamos com honestidade. A história de André Tavares e Rebeca Alves fala sobre transformação. Fala sobre aquele momento em que você descobre que tudo que você construiu não significa nada se você estiver sozinho. Fala sobre um homem que teve que perder o controle para finalmente vencer. Lembra todas as histórias aqui do Tramas de Amor. São originais, criadas com cuidado, intensidade e respeito por você, que fica até o fim. Curte, compartilha e ativa o sininho. É isso que mantém o canal vivo e permite que histórias como a de André Tavares e Rebeca Alves continuem sendo contadas. Nos vemos na próxima história do Tramas de Amor.